Olá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos dar início, 10h05. Sejam todos bem-vindos ao webinar Visibilidade e Proteção Integrada em Ambientes Multicloud. Eu aproveito para agradecer a atenção de todos vocês, em especial aos nossos clientes e aos nossos parceiros da Trend que estarão conosco aí nessa manhã. Eu gostaria de... Bom, primeiro, desculpa, eu sou o Leonardo Lemes, diretor de Segurança Cibernética da Service, e tenho o privilégio de acompanhar vocês em mais este webinar. Eu gostaria de tocar em 3 pontos aqui que me parecem importantes para contextualizar o tema do webinar de hoje. E vou tocar nesses 3 pontos de maneira muito rápida e ao longo do webinar nós podemos aprofundar essa discussão junto com todos vocês. O primeiro deles, que me parece muito sensível quando nós falamos de um projeto de computação em nuvem, é a falta de profissionais qualificados para o tema. Essa falta nós observamos conversando, inclusive, com os grandes provedores de nuvem, né? Estou citando aqui que a Microsoft e que a AWS possuem dificuldade de encontrar profissionais. Recentemente, estive apoiando a AWS num processo seletivo para arquitetos aqui no Brasil, e pude perceber essa dificuldade. Essa dificuldade nós percebemos também conversando com as empresas, né? As empresas que estão procurando desenvolver profissionais com competência nas diferentes nuvens, e quando formam esse profissional, quando conseguem formar esse profissional, ainda há uma carência do conhecimento de segurança. Por outro lado, os profissionais de segurança experientes, que conhecem os paradigmas tradicionais, também precisam de uma adequação, né, de um tempo aí de transição para atualizar os conhecimentos para a nuvem. Então, seja conversando com os provedores, seja conversando com os clientes, seja conversando com os fabricantes de segurança, nós percebemos que o momento ainda é esse, um momento que faltam profissionais de segurança para esse novo paradigma. Talvez não tão novo assim, né, mas ainda nos ressentimos da falta dessas competências. O que implica em estruturas vulneráveis e com uma superfície de ataque considerável. Porque se a minha preocupação, por exemplo, frente a um momento de pandemia como esse, é escalar a minha infraestrutura ou prover uma estrutura, por exemplo, para comércio eletrônico, rapidamente, o primeiro objetivo é instanciar, é colocar essa infraestrutura na nuvem, quase que de forma negligente, sem nenhuma preocupação de segurança. E vocês certamente vão ter mais dados sobre esse cenário que eu estou trazendo nas interações dos colegas aqui da Trend. O que nós temos observado no mercado, e recentemente alguns institutos, aí nas últimas 2 semanas, têm lançado seus relatórios de segurança referente ao período do ano passado. Uma quantidade absurda de vazamento de dados nesses ambientes, fruto principalmente de falhas de configuração. Então, por isso, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Prover infraestrutura de nuvem sem segurança é negligência. É negligência, é temerário. Porque em nome da escalabilidade e da elasticidade que a nuvem nos traz, certamente nenhum executivo quer abrir mão da proteção, quer abrir mão da segurança dos seus dados. Principalmente na era da privacidade. Tá? Então, isso tem implicações para o negócio que são consideráveis. E eu insisto, prover infraestrutura de nuvem sem segurança, isso não existe. Entender que segurança é um plugin para a computação em nuvem, isso é negligência. O outro ponto que eu acho importante comentar, e que a gente ainda escuta muito, e os colegas da Trend, depois, por favor, fiquem à vontade para trazer mais informações, ou para compartilhar se na visão deles isso tem mudado, mas é aquela visão de que se eu estou na nuvem A, a responsabilidade pela segurança dos meus dados é do provedor A. Esse é um ledo engano. Isso depende do modelo e exatamente de qual tipo de serviço que eu estou contratando. Eu diria que, em função do tipo de serviço que a empresa contrata, ela tem mais ou menos responsabilidades com segurança. Por exemplo, quando eu contrato soluções SaaS, eu não preciso me preocupar com a atualização do sistema operacional, mas eu preciso zelar pela proteção dos dados, porque a proteção dos dados não é garantida no contrato. A Microsoft não se responsabiliza, por exemplo, pelo vazamento de dados no Office 365.
Da mesma forma que Salesforce não faria, que DocuSign não faria. Então, quando eu contrato software como serviço, eu tenho que ter uma preocupação e uma camada de segurança com os dados. Da mesma forma que quando contrato infraestrutura como serviço, tudo aquilo que eu colocar, que eu instanciar sobre essa infraestrutura, eu preciso prover segurança. E como que o mercado de segurança vem respondendo a esses desafios? Com o desenvolvimento de tecnologias, como sempre. Então, nos últimos 5 anos, talvez, nós temos visto surgir uma série de soluções. Soluções como CASB, que talvez tenha sido uma das primeiras, depois soluções de CWP, e mais recentemente aquela que me parece que vai integrar todas essas soluções e vai responder melhor a esses desafios, que são aquelas soluções que se propõem a fazer a gestão da postura de segurança na nuvem. Essas 3 soluções, elas estão amadurecendo, cada uma com a sua curva. Eu acho que especificamente quando a gente fala de CASB, que talvez seja a mais popular dessas soluções, o que nós vimos foi o CASB nascer muito concentrado no SaaS, né, no software como serviço, mas já estende aí os seus tentáculos para o IaaS e para o PaaS também. Né? Então, é um mercado em constante atualização e é por isso que me parece muito oportuno trazer a Trend aqui hoje para falar da sua solução. É uma empresa que vem reagindo rapidamente a esses novos desafios, com aquisições interessantes, com integrações na sua plataforma de segurança. E é com esses 3 pontos que eu aproveito para fazer essa abertura de mais este webinar. Lembrando para vocês que ao longo dessa 1 hora que nós teremos o privilégio de estar com vocês, nós iremos lançar algumas enquetes. A primeira já vai ficar à disposição de vocês em seguida aqui, em instantes. E, por gentileza, respondam, participem das nossas enquetes aí. O objetivo é entender um pouco melhor os desafios de todos vocês. Novamente, projeto de nuvem sem contemplar segurança é acelerar para o precipício, pessoal. É negligência, seja das empresas, seja dos fornecedores, dos parceiros de vocês. Tenho agora a honra de passar para os meus colegas, amigos aí da Trend. Igor, tudo contigo? Opa, estava mutado aqui para mim. Consegue voltar lá para mim no início, Jonathan? Tá meio perdido aqui. Show de bola. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, sou Igor Schultz, sou engenheiro da Trend aqui em Porto Alegre, tá? Estou com meu colega Thales aqui. Ele é o especialista da Trend também, engenheiro, para a região do Paraná e Santa Catarina, tá? Primeiro ponto que eu quero falar, aproveitando aí a abertura do Leonardo, é sobre uma pesquisa realizada pela Cloud Security Alliance, a CSA, de 2019, tá? Onde a gente conseguiu trazer algumas informações sobre o status quo, um pouquinho do que a gente tem visto em relação à parte, principalmente de segurança, que o Leonardo comentou um pouco no ambiente de cloud, tá? Então, esse relatório, ele nos ajuda a ter uma visão do status quo, de como as empresas estão utilizando a parte de cloud security hoje, quais desafios que elas estão gerando, o maior grau de preocupação para elas, e assim como os indivíduos que são os responsáveis pela parte de segurança no dia a dia. Tá? Essencialmente, o que esse slide aqui está mostrando para a gente é que a grande maioria das empresas estão gerenciando a parte de segurança de nuvem com ferramentas nativas, né? Então, ferramentas nativas do próprio provedor, para fornecer a parte de segurança, tá? E muitas das empresas se mostram confiar, que aí é a parte desse gráfico, somente nesses controles nativos de segurança do próprio provedor, tá? E até um ponto que eu queria falar sobre isso os provedores, eles têm feito um grande trabalho de criar essas ferramentas para praticamente todos os casos de uso que a gente possa imaginar, né? Eles têm feito grandes esforços para também educar os usuários, né, as empresas que contratam e utilizam esses serviços, de como utilizar isso da melhor forma, né, como integrar isso com o ambiente deles da forma mais simples possível. Porém,
esses serviços nativos de cloud não são fáceis de se utilizar. Jonathan, tá ouvindo? Opa, estou aqui. Ah, tá. Não, acho que deu acho que travou o áudio. Bom, acho que aconteceu algum problema de internet. Problemas acontecem aí, vamos seguindo aqui. Bom, falando um pouquinho da infraestrutura de cloud, né? Então, aqui a gente consegue ver que o trabalho que os provedores têm feito, né, para cada caso de uso, né? Então aplicativos que são cloud nativos, né? Então, muitas vezes não são fáceis de usar, né? Quando nasce uma aplicação em nuvem e ela tem toda uma tarefa, né, que a gente precisa identificar os pilares de segurança, ver onde se enquadra, né, olhar se essa aplicação, como que eu vou proteger, quem que vai ser o responsável por ela, né? Nesse mundo ágil de DevOps, né, então a gente voltar a gente chama o shift left, né, de adequar a segurança dentro da nuvem é uma parte muito importante, né? Então, se puder passar, Jonathan. Legal. Então, aqui a gente vê uma pergunta, né? Os principais pontos de dor, né? Quando a gente fala de cloud computing, né? Então, existem preocupações relacionadas à rede, a gente vê que é uma porcentagem um pouco menor, né? E isso vai aumentando de forma gradativa, né? Então, compliance também, dependendo a necessidade de seguir uma regulamentação, né? É bem importante, né? E, claro, né? A segurança, né? Então, isso é bem importante. Então, existem uma série de compliance, como o próprio Well Architect da AWS, CIS e outros pilares. Igor, quer comentar alguma coisa? Sim, desculpa aí, cara, caiu ao vivo aqui, mas acontece, a internet nos últimos dias tem estado um pouco instável, acho que para todo mundo, né? Então, só o que eu estava comentando ali são sobre justamente essas questões voltadas à parte do como as empresas precisam administrar ambiente de nuvem. As ferramentas hoje elas têm que ser integradas com o ambiente local, com essas próprias ferramentas nativas. E justamente uma das preocupações que essas empresas vêm trazendo para a gente nas pesquisas, por exemplo, aí da 451 Research, em relação aos desafios sobre o movimento para cloud computing, passam por diversos pontos, a parte de pessoas, tecnologia e processos. A gente tem que ter a orquestração desses três juntos, e quando os três acabam não tendo o completo ciclo exato como a gente espera, a gente acaba tendo alguns gaps, alguns problemas, como a gente vê aqui como resultado dessa pesquisa, né? A parte de pricing, muitas vezes por má utilização, segurança e também a parte de gerenciamento de pessoas, né? Então, esses que são alguns desafios. Legal. Bom, falando um pouquinho de brechas, né? Então, todo ano a gente lança a Trend, né? A gente tem um time de pesquisa muito grande, a gente tem mais de 3.000 pesquisadores. Esse time ele busca vulnerabilidades. A gente tem um time de pesquisa futura, né? Que a gente imagina que daqui 3 anos pode ser um vetor de ataque, né? Então, a gente lançou um documento falando de alguns vetores, né,
de cloud, né? Então, vulnerabilidades em container, né? Então, misconfiguration, a gente já viu recentemente aí na mídia algumas falhas de configuração que podem trazer vazamento de dados, né? Serverless, né? Então, essa plataforma de infraestrutura como código, ela também possui aí vulnerabilidades, né? Então, dependendo da forma que você desenvolve, né? Pode passar, Jonathan. Legal. Então, aqui alguns casos, né? De exposição de dados, né? Então, desde um bucket S3, que a gente vê que isso é bem comum, apesar do próprio provedor de nuvem fazer alguns controles, né? Ele oferecer algumas camadas de segurança, é importante a gente adicionar aí, ter essa visibilidade em tempo real, ter essa auditoria do que está rolando, né? Então, a gente falou antes, comentei antes de serverless, né? Mas também APIs expostas, né? Então, ou seja, ferramentas como o Shodan, né? Que tá disponível para uso aí, pode ser utilizada para o cybercrime, né? A gente consegue fazer uma pesquisa, ver quais APIs estão expostas, né? E recentemente aí a gente vê Netflix e outras empresas aí também com problemas de exposição de dados, né? Então, esse é um ponto. Então, a gente elencou 5 problemas, né, de misconfiguration em cloud, né? Então, o storage, né? Quando a gente tem uma infraestrutura dentro de casa, o nosso storage ali, a gente consegue ter uma auditoria, a gente consegue ver que o storage está ali dentro, né? E dentro do nosso data center ou virtualizado, a gente sabe ver com quem a gente compartilhou, deixou de compartilhar, mas quando isso vai para a cloud, né? A gente leva os dados para lá, a gente precisa auditar isso também, né? Então, esse é um dos principais, gerenciamento de senhas, né? O Secrets, é uma aplicação que você configura, deixa uma credencial salva, se ela for exposta, né? Você pode gerar bastante dor de cabeça, né? E outras aí, né? Como overlay, né? Que liberam acesso virtual para um servidor em cloud, né? Então, será que tem algum firewall no meio disso, dessa transmissão de arquivos, né? Então, isso é bem importante. Legal. Bom, a gente trouxe uma série de desafios, né? Série de problemas, e como que a gente consegue ter essa conformidade de nuvem, né? Então, não só de nuvem, mas com uma plataforma que pode ajudar o desenvolvedor, pode ajudar o compliance, né? Então, a Trend, ela criou o Cloud One, né? Então, é onde o time de desenvolvimento vai ter visibilidade do que está sendo executado em cloud, né? A auditoria também vai conseguir tirar proveito disso. É possível colocar a camada de segurança enquanto o desenvolvedor está escrevendo a aplicação. É possível ter toda uma auditoria e gerar relatórios disso em tempo real, né? Hoje a gente vai falar especificamente do Cloud Conformity. Legal. Bom, o Cloud Conformity, ele traz uma visão que a gente consegue ver em tempo real segurança, otimização de custo, performance, né? Como que está a minha nuvem agora, né? Como que está a minha segurança? Então, basta a gente colocar a conta nossa da AWS, Azure, por exemplo, e a gente já passa a ter essa visibilidade aí, né? Otimização de custo, excelência operacional, ou seja, como que está configurado isso? Tem um bucket S3 que está aberto, como que eu posso integrar isso com a minha esteira de desenvolvimento? Ou caso eu não quiser integrar com a minha esteira, consigo gerar relatórios de auditoria, por exemplo, Well Architect, CIS, GDPR, logo LGPD, NIST, então uma série de compliances aí que a gente consegue trazer
a visibilidade para dentro de casa. Legal. Bom, e eu quero trazer um pouco dos casos aí, para mostrar para vocês um pouquinho de como a gente teve alguns casos de sucesso também com clientes, utilizando essa ferramenta, tá? Um dos dois casos, na verdade, que eu quero comentar com vocês, primeira história, é sobre uma das 3 maiores empresas da área farmacêutica do mundo, tá? Quando a gente começou a interagir com eles, na época, eles tinham em torno de 250 contas AWS, e naquela época eles utilizavam somente ferramentas nativas de cloud, que eu comentei lá no início, e os desafios deles, que eles tinham na época, era muito voltado àquela parte que a gente também comentou, parte de segurança, visibilidade. Vou comentar um pouquinho mais posteriormente. Tá? Passa para mim aqui, Xandão. Legal. Bom, o ponto-chave para eles é que eles precisavam ter visibilidade de todas essas 250 contas AWS em um único lugar. Tá? Eles também sabiam que precisavam identificar os riscos e resolver esses problemas, essas vulnerabilidades do ambiente, muito mais rápido do que eles faziam hoje. E eles também estavam sofrendo com uma grande pressão por conta de compliance, né? No caso deles aqui, era a RIPA, que eles precisam ter uma visibilidade, um controle em cada uma dessas contas de AWS, em cada uma dessas 250 contas, mostrando tudo o que eles estavam fazendo para a parte de auditoria de PCI. E começamos nosso trabalho com eles lá em uma única conta e a gente conseguiu expandir até essas 250 de forma muito rápida, tá? Então, Jonathan, pode passar para mim, por favor? Legal. E quando conectamos as contas AWS deles no Cloud Conformity, esse produto da Trend que o Thales comentou, nós conseguimos comparar o score deles dentro com os 5 pilares do Well Architect Framework e também com a estrutura de compliance deles, no caso RIPA. Tá? Então, como o Thales comentou um pouquinho dos pilares, a parte de segurança deles era um dos pontos principais. Naqueles momentos, eles estavam bem abaixo da média esperada em cada um dos pilares, tá? Especialmente para uma empresa da indústria da saúde. Um dos pontos-chave de mudança para eles foi que, em questão de pouco tempo, eles conseguiram aumentar o score deles, que em média era de 60% na parte de segurança por conta, para 90% de segurança por conta. Então, uma visibilidade muito boa de cada uma dessas contas em um único lugar. Então, eles conseguiram gerar relatório também mostrando como cada ação que eles tinham feito em cada uma dessas contas estava associada também com o RIPA em segundos, tá? E também conseguiram aumentar a velocidade tanto de identificação ali em 75%, como em resolução numa média de 85% mais rápido do que eles tinham antes, tá? Então, esse foi um dos casos que a gente teve como sucesso. E o outro foi uma empresa de educação dos Estados Unidos, tá? Da indústria de educação. Ela é uma empresa que possui em torno de 4.000 funcionários e gerencia em torno de 6.000 instituições de ensino, tá? E possui um faturamento anual ali em torno de 1,4 bilhões de dólares por ano. A gente começou com eles em 2017, quando eles decidiram embarcar no modelo de transformação digital, onde eles já tinham uma previsão de transferir 100% da estrutura dele interna para a AWS, tá? Então, a partir desse ponto, em agosto, que eles começaram a fazer essa interação, eles tinham em torno de 10 contas somente com a gente, naquela época, e a gente começou a interagir com eles. Nessa época, eles pensavam que eles não tinham grandes desafios, porque eles estavam recém começando, mas tiveram o pensamento de tentar se preparar para o futuro, porque eles sabiam que em 12 meses, mais ou menos, essa infraestrutura seria muito maior, tá? E com a transformação digital ia vir velocidade e agilidade. E a gente sabe, quando vem velocidade e agilidade, se tem novas ameaças entrando no ambiente, principalmente por conta de problemas aí voltados à parte do desenvolvimento, dos desenvolvedores, tá? Então, Jonathan, pode passar para mim? Legal. E o ponto-chave para eles foi quando eles quiseram mover a maior parte dessa responsabilidade de segurança, tirar da equipe de segurança, de InfoSec, e passar também para a equipe de DevOps, que eles iam ser os principais utilizadores dessa nova estrutura, que a equipe de DevOps era muito maior. Um dos desafios que eles estavam enfrentando era com a parte de integrações, né? Eles sabiam que para essa transição que acontecesse bem, os integrantes das equipes de DevOps iam precisar receber alertas de problemas, de configuração e tudo mais, nos canais que eles já utilizavam no dia a dia.
né? Então, esse foi um dos principais desafios. O outro é que eles tinham uma chuva de alertas normalmente. Eles sabiam que isso seria um problema para resolver. Então, o monitoramento de ameaça em tempo real e a correção automática era grande parte do que eles precisavam implementar também. E o sucesso para eles pode ter sido visto que hoje a grande maioria da segurança está sendo gerenciada pela equipe de DevOps e outros times fora da equipe de InfoSec. Eles conseguiram em pouco tempo acabar com os alertas de falso positivo em 80%. Tá? E no tempo que eles têm trabalhado com a gente, eles têm monitorado ameaças em tempo real, identificado quando, por exemplo, alguém loga numa conta da AWS sem um fator de autenticação, ou quando alguém faz login em um país, ali numa region, não autorizado. Então, eles conseguem monitorar isso, ao mesmo tempo que eles têm resolvido o serviço com autorremediação, quando alguém cria um storage, um bucket S3, por exemplo, é publicado, é criado e público, né, aberto, e então a autorremediação fecha esses segundos automaticamente. Da mesma forma como eles também utilizam essa parte de autorremediation, quando alguém sobe um serviço com um CloudTrail desabilitado, e esse serviço vai lá e habilita em 6 segundos. Tá, então, aí. Eles tinham apenas, na época, 10 contas quando começaram a trabalhar com a gente. Hoje, eles têm 169 contas e 507 usuários utilizando Cloud Conformity todo dia, de alguma forma ou de outra, tá? Essa é uma empresa, até para que a gente contextualizar aqui, tá? Essa é uma empresa de 4.000 funcionários, que possui 507 pessoas usando Cloud Conformity todo dia, tá? 507 pessoas que são responsáveis por segurança de uma forma ou de outra, e a grande maioria está no time de DevOps, outros não, mas não estão na equipe de segurança, e eles são as pessoas responsáveis pela segurança de cloud hoje. E eles conseguiram fazer essa transformação digital e a jornada na nuvem com sucesso por conta disso, tá? Na minha opinião, boa parte do sucesso deles se deve à parte do mindset, a habilidade de poder pensar no futuro e a habilidade de poder mudar aquele status quo, mesmo quando inicialmente não tinham grandes desafios. Tá? Esse que para mim foi um fator deles de pensar à frente e conseguir fazer essa transição integrada para as outras equipes. Tá? Então, agora a gente vai ter um momento de demonstração aqui para vocês, tá? Deixa eu só compartilhar a tela. Já conseguem ver aqui? Está carregando, agora sim, Igor. Show. Então, esse é o painel do Cloud Conformity. Aqui a gente consegue ter uma visibilidade completa de todas as contas. Perceba que aqui a gente tem integrado contas Azure e contas AWS. Então, a gente consegue ter uma visibilidade única em todo esse ambiente, de ver quanta parte de compliance está para o meu ambiente. Consigo ver o meu score por contas, então quais contas que têm mais atenção precisam tomar, pelo menos a parte de segurança, otimização de custo, excelência operacional, ou seja, em cada um daqueles pilares que o Thales comentou anteriormente, né? Então, ele consegue me trazer também monitoramento em tempo real sobre a atividade que meus usuários estão fazendo no meu ambiente cloud, quais ações que eles têm feito, a pessoa acabou de se conectar numa conta, que atividade que ela fez, assim como eu consigo ver isso num formato geral, ou se eu quiser, por exemplo, entrar em uma única conta, eu consigo ter um monitoramento específico por aquela conta, por exemplo, na parte de segurança, e ver quais são os riscos de segurança que eu tenho no meu ambiente. Então, ele vai me trazer, comparando com todas as boas práticas do próprio fabricante, aqui no caso a gente está falando de AWS, então aqui onde a gente pode ver, por exemplo, sobre a parte de criptografia de um bucket S3. Como vocês sabem, é difícil muitas vezes a gente saber disso, e o próprio, imagine o desenvolvedor, pensar que, por exemplo, eu estou construindo um bucket S3, um storage para armazenar minhas informações, os dados, por exemplo, de clientes, e por padrão, ele não vem criptografado essas informações, mas imaginem que é um serviço crítico. Então, esse é um alerta de segurança que ele traz para a gente, onde podemos olhar, onde a gente pode passar essas informações para a equipe poder resolver, então a gente pode enviar, configurar essa regra, posso olhar como resolver esse problema, então aqui vai trazer direto sobre o princípio de segurança, o que quer dizer essa informação, por que é importante ele resolver esse problema, e mostra como resolver, tanto a nível da console, usando a interface web, quanto inclusive a linha de comando, se o cliente for mais confortável para ele trabalhar dessa forma, tá? Até como eu tinha comentado anteriormente, o Cloud Conformity ele tem uma opção também de auto-remediation, onde algumas ações
é um projeto open source que qualquer um pode contribuir também. Tem um código para nós no GitHub, então onde qualquer pessoa pode consumir esse serviço de resolver esses problemas que a gente identifica, de, como eu comentei aqui, de a criptografia não está habilitada por padrão, essa própria ferramenta, esse próprio recurso, ir lá e conseguir fazer isso para a gente automaticamente, tá? Então, aqui eu consigo ver o nível de compliance ao longo do tempo, tá? Então, conforme a gente pode monitorando isso em tempo real, ele vai comparando a parte de solução em tempo real desse problema, e eu consigo ver aqui, separando por regions, dentro da minha conta, qual region pode ter mais problema, onde que estou utilizando os meus recursos, então eu consigo ver por region e tomar uma ação baseada nessa region. E aqui eu posso fazer as minhas checagens, tá? Então, é muito interessante quando a gente vai ver, por exemplo, as checagens, eu posso comparar ela, que nem a gente comentou aqui, com diversos filtros, tá? Por exemplo, eu quero ver todas as estruturas da minha AWS vinculado somente à estrutura de PCI. Quero fazer um report baseado em todos os processos, todas as configurações que eu preciso ser alterada para estar PCI Compliance, ou GDPR, ou RIPA. A gente já tem conversado com a nossa equipe do Cloud Conformity também, para a gente trazer já as configurações de LGPD, então isso já está em desenvolvimento com a nossa equipe, tá? Então, eu consigo buscar por especificamente serviços voltados à parte, por exemplo, do Architect Framework, voltado da AWS, que é o que ela considera como as melhores práticas de utilização, né, que nem o Thales comentou um pouquinho. Imagine que eu quero fazer uma checagem do meu ambiente voltado sobre o Architect Framework e PCI, olhando simplesmente a parte de segurança. Ele vai trazer todas essas checagens para mim aqui embaixo, e succeed se o problema já foi resolvido, e fail é onde eu preciso ainda resolver ou preciso tomar uma ação, que daí mostra aquela forma de UKB que eu comentei para vocês. O que é interessante é, eu posso também integrar ela com mandar essas notificações para as equipes, como a gente comentou ali também, dos channels que elas se sentem mais confortáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso pegar e utilizar uma ferramenta de colaboração, como, por exemplo, a gente vai ver aqui, que tem as informações de e-mail, SMS, um Slack, PagerDuty, Jira, Microsoft Teams. Então, eu posso utilizar essas ferramentas que a minha equipe já usa para eles identificar a cada momento em que um serviço for configurado, a cada momento que eu identificar um problema de segurança de configuração do meu ambiente. Por exemplo, estou subindo diversas instâncias lá para uma aplicação minha, só que a parte de log e monitoramento não está habilitada, ou seja, não consigo identificar depois problemas, monitoramento de serviço, consumo de recursos, a própria estabilidade da aplicação eu não consigo ver. Então, esses recursos eu posso já disparar para as equipes ativarem esses serviços, ou eu posso também utilizar um serviço de autorremediação, ou passar para a equipe responsável resolver, ter conhecimento e resolver isso. Isso a gente está mostrando primeiramente na console web, mas isso totalmente... esses serviços são todos voltados à parte de APIs. Tá? Então, aqui eu só estou mostrando um pouquinho das capacidades, mas todos os recursos que a gente está vendo, desde provisionamento, checagens e relatórios, tudo isso também é voltado à parte de API, para que essas equipes consumam esses recursos, consumam esses serviços, sem precisar ter acesso à console de fato. E um outro ponto que é muito interessante esse serviço da Trend, ele também tem uma checagem que a gente chama de Template Scanner. Tá? O Template Scanner é um serviço, não sei para quem já trabalha com estrutura de Infrastructure as a Code, ou quem usa o CloudFormation ou Terraform, tá? Quem já está acostumado um pouquinho com esses termos aí, vai se identificar, mas basicamente essas infraestruturas as a Code permite que a gente crie um template de configuração do ambiente, de diversos serviços que deveriam ser aplicados para construir esse novo ambiente a nível de design de arquitetura e poder copiar, replicar, analisar a configuração, analisar o ambiente de diversas formas. Eu consigo integrar essa parte de infraestrutura as a Code com o Cloud Conformity para que toda vez que a equipe de desenvolvimento for criar uma estrutura nova, isso passe por um scanner, o scanner do Cloud Conformity, olhando todas essas checagens que a gente já comentou, de buckets, portas que daqui a pouco em alguns serviços estão abertos, não deveria, serviços críticos que deveriam estar habilitados como parte de monitoramento, criptografia, comparando inclusive com a parte de PCI, por exemplo, eu consigo fazer uma checagem antes que essa infraestrutura de fato seja criada ou vá para a produção. Então, imaginem que hoje a minha empresa ela pode passar por uma checagem
para que toda a estrutura que seja criada no meu ambiente nova, de desenvolvimento, ou de um novo projeto que eu estou criando, cada estrutura que seja criada, ela seria, por exemplo, PCI Compliance, ou ela seria GDPR Compliance, ou ela estaria pelo menos num score mínimo de otimização de custos e também de parte de segurança. Então, imaginem poder fazer isso através de API. Toda vez que ele vai fazer o disparo de criação dessa estrutura, ela passa por essa checagem e vocês podem pedir para que ele arrume esses recursos antes de fato, essa estrutura ser criada. Então, esse é o poder que a ferramenta nos dá de ter todo esse controle para esses ambientes. E, de novo, comparando com, principalmente, o que o provedor de nuvem, AWS, Azure, dizem para a gente que são os principais pontos de ajuste, ou como que a nuvem deveria ser configurada para eles conseguirem ter o melhor proveito desse ambiente. Tá? Então, esses que são alguns pontos que eu queria passar para vocês, tá? Sobre o ambiente de cloud, sobre o Cloud Conformity também. Não sei se Thales tem mais alguma coisa? Legal, Igor. É só um ponto para reforçar, né? O Cloud Conformity, né? Ele ajuda não só a equipe de desenvolvimento, né? O Igor comentou de várias formas de automatizar isso, né? Mas ele é para qualquer departamento da empresa, ou seja, se a empresa começa a utilizar cloud, o Cloud Conformity com certeza pode utilizar, né? Pode ajudar. Então, seja com compliance, seja sabendo estar nas melhores práticas de configuração. Então, isso qualquer departamento de tecnologia da empresa vai conseguir tirar proveito da ferramenta. Até um ponto complementando, que a gente falou um pouquinho dos pilares, tá? Até para vocês terem uma ideia. Normalmente, a gente fez um levantamento sobre os pilares que têm maior percentagem de falhas, tá? Ou problemas de configuração ali, em cada um dos pilares relacionados pelo menos a essa parte do Well Architect Framework da AWS. Hoje, mais de 50% dos problemas que ele identifica são vinculados à parte de segurança, problemas de segurança. Porque, de novo, né, muitas vezes o grande utilizador desse ambiente de cloud, quem vai construir novos serviços, quem vai disponibilizar novas arquiteturas, vão ser normalmente equipes de desenvolvimento, que não são pessoas que muitas vezes conhecem muito do ambiente de cloud ou são voltadas muito para a área de segurança. Então, a grande maioria, mais de 50% hoje dos problemas que a gente identifica são voltados à parte de segurança. Tá? E até para que vocês saibam, tá? Como a gente comentou no início, a Cloud Conformity foi uma empresa que a Trend adquiriu no final do ano passado, tá? Então, ela passou a ser parte da família da Trend, mas antes disso, a Cloud Conformity já era um dos principais, ou reconhecidamente, pelo menos na parte de 2019, ganhou um prêmio de parceiro de tecnologia do ano da AWS, como o principal parceiro na parte de Cloud Management Tools, sobre a parte de segurança, tá? Então, a parte de postura de segurança, de gerenciamento de cloud, a Cloud Conformity ganhou esse prêmio em 2019, e aí a Trend acabou fazendo a aquisição e a parceria com eles nesse processo, tá? Então, a Cloud Conformity já era uma empresa reconhecida no mercado quando a Trend começou a trabalhar com eles, e hoje é o principal player, pelo menos voltado no ambiente de AWS, em quantidade de regras, integração com serviços e tudo mais. Perfeito. Mais uma vez aí, obrigado, Igor e Thales, aí pela participação. Relembrando aí, pessoal, que a gente enviou algumas enquetes, a gente pede aí a participação de todos, e a gente abre agora, então, para as perguntas. Vocês podem usar o chat, tem um campo aí de questões também, fiquem bem à vontade, se alguém também quiser abrir o áudio, só pedir que a gente pode liberar aqui. Jonathan, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Beleza. Igor e Thales, muito bom aí, cara, gostei bastante. Eu conheci a empresa de antes da Trend colocar a mão nela. Pelo visto, a Trend colocou a mão nela e deu um upgrade, né, na solução. Parabéns aí. Cara, duas perguntas. A primeira, vocês citaram que a conexão dessa solução com as nuvens é por meio de API, né? Como é que é a segurança, atualização, monitoramento da API? Qual é o nível de transparência disso para o cliente? Bom,
Essa integração, né, coloca o usuário e senha para logar na conta, né, de nuvem, né, e é feita uma integração, a gente não armazena a chave, a senha em si, né, basta fazer essa integração, é criada uma comunicação segura aí e passa a ser tudo transparente, né, então cria um usuário para fazer essa integração com as permissões necessárias aí, né, e para não ter problema aí, né, então seria um usuário de serviço. Tá bom. E a outra questão é como a plataforma é agnóstica com relação à nuvem, é possível ter um dashboard consolidado sobre todas as nuvens ao invés de separado por nuvem e, de repente, um score de vulnerabilidade independente de qual seja a nuvem, para não ter que fazer esse consolidado fora? Sim, é possível, né? Pode fazer uma integração via API, Rodrigo, e tu pode customizar a visualização que você quiser, né? Então, o dashboard te fornece algumas informações, mas pode extrair a informação e jogar uma ferramenta aí de log que você quiser e fazer a melhor visualização aí que você achar necessário. Até complementando, no próprio demonstração que eu havia feito, ali já tinha consolidado contas AWS e Azure, tá? Então, a ideia é até que você consiga fazer isso, deixa eu mostrar novamente aqui. A ideia é até que você consiga ter essa visualização, aqui é uma conta da Azure, então, que você consiga ter a visualização do seu ambiente multi-cloud, independente do provedor, tá? Então, você consiga ter essa visibilidade, consiga ter o controle, comparar todas as clouds, então por isso que aqui ele compara todos os ambientes de cloud, nesse primeiro ponto, Azure, AWS, então ele vai trazendo todos esses pontos para que você consiga ver e saber aonde que precisa tomar atenção individualmente, qual que precisa de maior atenção, qual que precisa de ajuste para estar compliance dentro da sua arquitetura, dentro da sua necessidade, tá? Muito legal, essa primeira parte aí eu não tinha visto, muito legal, eu não tinha reparado, não tinha dado devida atenção. A gente consegue, por meio desse resultado aí, de repente, abrir um ticket em algum lugar, disparar um alerta para algum lugar, dizendo, olha, subiu uma criticidade aqui nível X, né, tome providência, enfim, notifique alguém, é possível por meio da plataforma? Claro, ela tem integração já com diversos canais de comunicação, você pode fazer isso utilizando, por exemplo, um Slack, PagerDuty, o Microsoft Teams, ou até, por exemplo, um serviço de notificação da cloud, né? A gente tem integração com SMS, que você pode entregar uma função Lambda, por exemplo, e aí notificar a equipe que você quiser. Pelo meio de controle das checagens, já tem uma opção de enviar, tá? Aquela falha que foi identificada, por exemplo, você identificou que uma equipe lá da cloud de desenvolvimento criou um bucket sem criptografia e está tratando de dados sensíveis. Então, tem uma opção ali de enviar, então você pode enviar aquela informação e como resolver para aquela pessoa específica, né, dentro daquele canal específico que ela utiliza, para ela ter conhecimento sobre o problema e como resolver. Legal, muito bom. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Jonathan, eu queria aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui com o Thales e com o Igor para reforçar, de certa maneira, algo que eles já mencionaram na fala, mas para ouvi-los nesse sentido também, que é sobre a resposta a incidente, né? Nós sabemos que já há aquela máxima de que vamos investir em segurança, mas a certeza que nós temos é que o atacante ele precisa ter só um dia de sorte, né? Nós precisamos ter todos os dias com qualidade, né, com competência, eles precisam de uma oportunidade. E aí, quando isso acontece, nós temos que tratar esse incidente de maneira eficiente, de maneira eficaz. Na visão de vocês, como que a gente consegue fazer isso hoje dentro dessa perspectiva que foi apresentada aqui? Que recursos que a gente tem aqui para apoiar, por exemplo, um time de resposta a incidente? Legal. Bom, dentro do Cloud Conformity, a gente tem essa visibilidade em tempo real, né? Com esses recursos que a gente chama de auto-remediate, né? Para ter essa visibilidade.
Então, e tem regras de segurança também, né? Então, qualquer violação aí dá para se receber uma notificação, seja no telefone, seja numa ferramenta de colaboração aí, né? Para você ter essa informação no momento que aconteceu, né? Então, lógico, o Cloud Conformity ele é uma plataforma, né? Mas você tem uma série de leques aí que dentro do Cloud One que dá essa possibilidade, né? De proteger também e te ajudar a responder a um incidente, né? Então, existem alertas de violações também dentro da ferramenta, né? Basta a gente habilitar as notificações aí que eu acho que com certeza vai ajudar. E até complementando, tá, Leonardo? Eu acho que, até como o Thales comentou, acho que o primeiro ponto é a gente ter visão da nossa estrutura como um todo, tá? Se a gente está destruindo serviços em ambientes de cloud, em ambientes até mesmo on-premise, independente da mistura onde a gente esteja, embora o que a gente quer passar aqui, a informação também independente se você está sempre atualizado, ou se as suas ferramentas foram bem desenvolvidas, mas se você deixar brechas, que nem a gente viu, e um atacante acabar encontrando essas brechas, incidentes podem acontecer. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir ter uma visão total sobre a nossa arquitetura, porque negligenciar não é estar seguro, né? E um outro ponto muitas vezes as empresas, obviamente, não têm um conhecimento amplo, envolve áreas diferentes, para fazer uma resposta acidente, um link do que está acontecendo na cloud, que pode ter acontecido por conta de um usuário que foi infectado e que a conta dele acabou sendo comprometida. Então, a gente utiliza essas informações junto com os controles, tanto nativo de cloud, quanto os controles da Trend e a outras empresas parceiras também, e junto com os serviços de profissionais, assim como a Service, que tem conhecimento sobre a parte de incidentes, conhecimento sobre a parte de segurança, assim como o próprio conhecimento do cliente, para a gente conseguir identificar e combater isso e remediar esses incidentes de forma mais rápida possível, tá? Perfeito, Igor. Interessante. Pessoal, só um aviso, vou pedir a gentileza dos participantes, aqueles que ainda não responderam as enquetes, por gentileza, elas estão à disposição, fiquem à vontade, a opinião de vocês é muito importante para que a gente possa endereçar, planejar os próximos webinars aí, tá? Por falar nisso, apenas para reforçar, né, nós estamos aqui numa sequência que uma vez por semana nós levamos até os nossos clientes webinars sobre diferentes temas. Na semana que vem nós vamos falar sobre orquestração, sobre automação e resposta a incidentes. Na semana seguinte, o tema vai ser a integração do DLP com o CASB. E hoje a gente está trazendo um tema que me parece muito atual, que envolve aí a questão da segurança em nuvem ou em ambientes híbridos. A minha pergunta foi exatamente para que o nosso público possa refletir sobre isso, né? Quando eu tenho uma solução que me traz todos os benefícios que o Conformity nos traz, eu tenho visibilidade, eu começo a trazer proteção e eu posso ainda ter uma capacidade, embora não seja o foco, né? Eu posso ter aqui uma determinada capacidade de resposta a incidente, mas eu posso integrar essa solução com outras soluções, sejam elas de um cliente que é 100% Trend, por exemplo, para criar essa minha arquitetura de segurança e de resposta a incidente, ou ainda integrar com outros players do mercado. Então, para aqueles clientes que estão construindo uma arquitetura, um roadmap de segurança e que enxergam, por exemplo, uma solução de SOAR de determinado fabricante e vem muito valor no que a gente mostrou aqui hoje, isso se integra, né? Então, e é isso que a gente encontra na maior parte dos clientes. Um ambiente com uma arquitetura de segurança que ela traz diferentes players e esses players se falam, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar a arquitetura de segurança, os recursos de segurança, quando nós estamos levando as operações para a nuvem, para que não seja só instanciar serviços e transpor workloads, né? Se nós seguirmos fazendo dessa maneira, nós vamos seguir tendo os resultados que o Thales e que o Igor mencionaram aqui, né? Seja por falhas de configuração ou outros tipos de falhas aí. Ninguém disse que a nuvem não é vulnerável, né? Então, a nuvem, como diz um amigo aí, é só uma figura de linguagem, né? A segurança não é provida pelo divino, precisamos ter um desenho de arquitetura, precisamos
botar a mão na massa aí, né? Alguém perguntou aqui, tem uma pergunta aí, Jonathan? Tem. O Juscelino está perguntando sobre trial. Vou deixar para os nossos colegas da Trend aí. Legal. Sim, a gente compartilha depois o link. Então, eu também posso colocar aqui no chat. A gente está à disposição aí também para ajudar a configurar, para depois que configurar, dar uma olhada nos logs aí. Então, a gente está, eu e o Igor, o pessoal da Service está à disposição aí para apoiar com isso. Obrigado, Thales, pela gentileza da resposta. Eu gostaria de aproveitar uma última questão que eu acho que apareceu na fala de vocês agora, nessa última interação. E, claro, apareceu durante a apresentação, mas talvez tenha passado desapercebido por alguns participantes. A questão da remediação que o Igor trouxe na última fala. Igor, rapidamente, só para reforçar, só para que a gente possa revisar, quais são os tipos de remediações que a gente consegue automatizar? Bom, hoje cada vez mais as soluções estão voltadas principalmente à parte da API. O Conformity não é diferente disso, ele tem um serviço de auto-remediation já pronto, tá, para alguns serviços. Hoje os principais casos de uso dele, de auto-remediation, tem sido voltado principalmente aos problemas voltados à parte de storage, que não está com criptografia ou acesso público, ou principalmente a falta de monitoramento habilitado. Então, serviços sim já existem e outros a gente pode automatizar usando a própria ambiente de cloud ou uma estrutura como serviço para responder automaticamente usando as APIs, notificação, no momento que uma for gerada sobre um incidente, automatiza o processo de correção. Ótimo, Igor. Essa é uma questão que eu acho que é importante ser considerada no retorno do investimento. Quando a gente está fazendo o plano de negócios, né, para a aquisição de uma solução como essa, ou o desenho da arquitetura aí de segurança. Porque enquanto eu consigo automatizar essas remediações, eu estou liberando a minha equipe, que já é uma equipe com poucos talentos em geral, né, os times de segurança estão cada vez mais enxutos, eu consigo liberar essa equipe, esse time, para atividades mais nobres, né? Atividades que estão mais relacionadas à estratégia, análises mais profundas, enquanto a remediação, que é uma tarefa tão operacional, né, de ir lá fechar um bucket, revisar uma determinada configuração, eu consigo automatizar. Isso é um pouco do que a gente tem visto aí na orquestração, né, um pouco do que a gente tem visto na automação. Chegou a hora de evoluir essas arquiteturas de segurança, não é mais razoável a gente manter alguém dentro do time só para ficar apertando esses parafusos, né? Então, hoje, graças à evolução da tecnologia, nós temos recursos para isso. E a tecnologia tem que trabalhar para a gente, né, Leonardo? Não a gente trabalhar para a tecnologia, né? É isso, né, Thales? E num cenário em que a maioria dos nossos clientes se ressente de falta de recursos, quando eu tenho e já tenho esses recursos na plataforma, como vocês trouxeram hoje, é uma questão de saber usar, e eu insisto, isso aumenta o retorno do investimento, né? Nós deveríamos olhar para isso quando estamos fazendo um plano de negócio, qual é o retorno do investimento, qual é o custo total de propriedade quando a gente investe numa tecnologia como essa, que é capaz de automatizar tarefas operacionais, sensíveis, porque, como vocês trouxeram, é por não implementar esses controles que a gente tem a maior parte dos vazamentos, né? E aqui eu me recordo do Pareto, né? Então, se a gente consegue resolver, se a gente consegue automatizar essas remediações, nós vamos estar diminuindo a superfície de ataque, e é isso que os nossos clientes precisam perceber, e é para onde as arquiteturas de segurança definitivamente precisam se movimentar. Perfeito. Tem mais uma pergunta que o Rodrigo gostaria de fazer. Por favor, Rodrigo. Pessoal, dada aí, fazendo uma amarração aí do que o Leonardo falou lá no começo sobre essa carência de profissionais especializados em segurança na nuvem, e dado o ganho que a solução provê para o time, né, para o cliente, o que vocês enxergam no sentido de, uma vez que eu adquiro a solução, em quanto tempo ela está funcional, e qual vocês recomendariam ser a capacitação do profissional para operar essa solução?
Bom, legal. O tempo da solução estar funcional é você levantar e pegar um café e olhar de novo para a conta. Basicamente é isso, né? Então, a partir do momento que você integra ali a sua conta da AWS, a ferramenta já passa a trazer informações, né? E sobre a capacidade operacional, né? Então, o time de cloud vai poder tirar proveito, o time de segurança, então várias equipes aí vão conseguir utilizar, né? E a ferramenta ela é bem intuitiva, né? Então, Mas eu digo assim, no caso, por exemplo, eu tenho um time, a minha empresa é base em infraestrutura física, eu já tenho um time ok de segurança e eu vou habilitar a solução para a nuvem. A habilitação é rápida, é fácil. Esse meu time atual de segurança, ele precisa ter alguma qualificação extra para o primeiro momento, ou ele já é capaz de utilizar a solução e já trazer resultado com essa solução? Dentro de cada alerta, né, a ferramenta traz algumas recomendações, né? Então, dependendo da complexidade, né, ela pode deixar que a ferramenta atue, né, ou a empresa em si, o cliente, pode optar por pedir apoio para um parceiro, né? Então, isso também é bem importante, né? Então, só para complementar, tá, Rodrigo, um pouquinho da tua pergunta, até como eu falei naquele caso de uso anteriormente, tudo vai depender, acho que um pouquinho de qual é o teu desafio e qual desafio tu quer resolver. Naquele segundo ponto, se você, primeira coisa, né, se você quer ter só visibilidade, simplesmente já importando as tuas contas, vinculando as tuas contas ali com o serviço do Cloud Conformity, você já pode rodar um scan e já ter a checagem automaticamente já de quais as falhas de segurança você tem no seu ambiente. Agora, se o seu desafio eu quero que a minha equipe comece a trabalhar na equipe de DevOps ou a equipe de Cloud, que não é necessariamente equipe de segurança, comece a operacionalizar a nuvem da melhor forma, eu acho que isso são dois trabalhos. O primeiro, a ferramenta vai dar visibilidade, mas o segundo ponto é tu conseguir distinguir na parte interna de distribuição como que vai ser feito isso, quais ferramentas vocês querem utilizar para que eles sejam notificados, quem que vai ser responsável por receber essas notificações em cada um dos pontos, entre aspas, dos incidentes que vocês forem encontrando em tempo real, que tipo de ações cada pessoa tem que fazer para se tornar responsável. Porque é o seguinte, a ferramenta, como vocês viram ali, ela é muito simples de ver quando acontece algum problema e como resolver. A questão é mais vocês montar um fluxo interno de identificar, identificamos um problema na conta X, na conta Y. Como que a gente quer que a pessoa receba essa informação e como que eu quero que esse problema seja resolvido? Manualmente por aquela pessoa ou automaticamente. Então, tudo vai depender um pouquinho da forma como você quer colocar isso internamente, tá? Entendi. Cara, muito legal. Ô Leonardo, como é que você acha que a Service conseguiria apoiar aí o pessoal que quer olhar essa ferramenta, mas que tem um time de segurança, vamos chamar de old school? Perfeito, Rodrigo. Bom, antes disso, gente, eu já vou aproveitar para responder a questão aqui do Rodrigo e para fazer o fechamento, né? Nós estamos completando 1 hora aí de webinar, então eu aproveito para agradecer ao Igor, agradecer ao Thales pelo apoio. Nós podemos, obviamente, auxiliar tanto durante a demo, né, conduzindo a demo, conduzindo a POC, como o Thales mencionou, é bastante ágil, é bastante rápido para que a gente possa fazer isso. Nós podemos apoiá-los através do nosso time, tanto técnico quanto o time de executivo de contas. Então, a exemplo do que o Juscelino perguntou, se vocês tiverem, o cliente que tiver interesse em entender, conhecer um pouco mais da solução, basta fazer basta fazer contato com o executivo da conta que ele atende, ou mesmo pelos nossos contatos gerais aqui. Vai ser um prazer poder dar continuidade a esse assunto com vocês. E claro, né, nós temos aqui a nossa frente de serviço gerenciado, temos o nosso SOC, que pode operar soluções para os nossos clientes, e essa também é uma alternativa para aquele cliente que talvez não tenha aí equipe ou não tenha recursos humanos suficientes para a condução. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado pelo tempo de vocês, e eu reforço o convite para acessarem as nossas redes sociais. A programação dos próximos webinars está à disposição de vocês. Tenham todos um ótimo dia.
Até breve.